pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo de volta para gravar um vídeo muito especial, que é um vídeo que eu estou fazendo em parceria com a graduação em Geografia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Eu tenho um carinho muito grande com essa universidade, com os professores que lá ensinam, com os alunos, né? Tenho uma história relativamente longa com eles, e eu mando um abraço muito forte para eles, para quem eu tenho a honra de gravar algumas considerações sobre um tópico muito importante e muito interessante na nossa época, que é a discussão a respeito do mundo, né? Afinal de contas, esse é um tópico, é uma palavra que a gente vive utilizando, a gente vive falando, a gente vive, enfim, se referenciando a mundo, aos mundos, né? A toda essa discussão, mas a gente acaba não debatendo o papel que ela tem, o papel que essa definição de mundo tem na nossa vida, na nossa realidade, na política, mas também de uma forma ou de outra na realidade que nós estamos vivendo hoje, em meio a essa pandemia do coronavírus. Lembrando que nós estamos em meio a essa pandemia, então, por favor, siga todas as recomendações da OMS, se possível, fique em casa, né? E vamos juntos vencer essa, que eu acho muito importante. Para começar, eu queria fazer uma citação desse livro aqui do Fernando Pessoa, chamado Livro do Desassossego. É um extrato, da página 131, extrato número 102, em que ele diz o seguinte, olha o que ele fala. A vida é para nós o que concebemos dela. Para o rústico cujo campo lhe é tudo, esse campo é um império. Para o César, cujo império lhe é ainda pouco, esse império é um campo. O pobre possui um império, o grande possui um campo. Na verdade, não possuímos mais que as nossas próprias sensações. Nelas, pois, que no que elas vêm, temos que fundamentar a nossa própria vida. Eu acho essa citação do Pessoa muito interessante para a gente debater mesmo esse conceito de mundo, né? Afinal de contas, esse é um dos conceitos, um conceito altamente geográfico, mas do qual a gente geralmente retira essa geograficidade, né? A gente debate esse conceito no âmbito da imagética, no âmbito do discurso, a gente localiza, mas, por exemplo, quando nós, em relações internacionais, por exemplo, falamos do mundo euro-anglocêntrico, de uma forma ou de outra nós estamos nos referindo, né, estamos dando uma referência geográfica, né? Claro que é uma referência discursiva, uma referência epistemológica, é uma referência racial, não é? E discursiva, principalmente, de representação, mas é uma construção de mundo, é uma construção de uma realidade, daquilo que a gente vive e dessa construção da nossa própria existência aí dentro. Dentro da geografia tem uma discussão bem interessante da diferença entre três conceitos. O primeiro conceito é o conceito de planeta, né? Mais atrelado a uma visão física, mais atrelado à astronomia, não é? Uma parte importante do conhecimento geográfico foi desenvolvido diante de questões astronômicas relevantes, né? A própria medição da Terra, durante muito tempo, foi medida por muçulmanos, foi medida pelos gregos, foi medida por vários pensadores, historiadores, a partir da visão dos astros, né, o que eles nos permitiam entender. Mas essa ideia de planeta, ela vem justamente da percepção dos gregos a respeito desses corpos que vagam, né? A ideia de planeta, portanto, é justamente esses corpos que estão aí no nosso céu, na verdade, né? Nesse cosmos que a gente constrói, nesse universo, e o seu papel ali, né? O que ele está colocado, como que ele está feito, de que maneira ele está sendo... como que ele está organizado diante dessa realidade, né? Planetas, em grego, justamente significa viajante, né? E se a gente for recuperar, por exemplo, os primeiros geógrafos, eles eram viajantes, sobretudo. Tem um geógrafo árabe que eu tô doido para pegar na minha mão o material que ele produziu, chamado Ibn Battuta, que escreveu uma das principais geografias ali da Idade Média, um geógrafo árabe, muçulmano, né? E que conheceu o mundo viajando, né? E descreveu esse mundo. O Estrabão, que escreveu lá na Grécia Antiga a geografia, justamente uma descrição da Terra, ele fez a partir de relatos, a partir de contos, e não necessariamente a partir
de viagens e experiências. Por isso que eu quero ler tanto, de uma forma ou de outra, o Ibn Battuta, né? O planeta, portanto, nos faz pensar sobre essa viagem, né? Essa mudança, esse movimento. De uma forma ou de outra, o planeta nos traz mesmo a ideia de movimento, né? Por outro lado, existe a Terra, né? A Terra, que geralmente é distinguida, né, em português, com o T minúsculo e o T maiúsculo, né? O T minúsculo enquanto terra de solo, pisar na terra, a minha terra, né, que tem essa ideia de solo, que é uma ideia muito cara, mesmo a geografia política do começo da sua sistematização, ali no século XIX, principalmente para o Hatzel, para o Kielen, para esses pensadores, a lógica da Terra como solo é fundamental para entender o Estado, é fundamental para entender as comunidades políticas, é fundamental para entender a organização da política. Né? Afinal de contas, para o Hatzel, por exemplo, é o solo que dá a unidade da população. É o solo que dá justamente essa ideia de nação, né? É porque nós estamos no mesmo solo há muito tempo que nós temos essa relação e podemos, portanto, nos pensar enquanto uma comunidade que é a nação, né? O Boden, né? Vocês vão encontrar às vezes escrito assim com o Boden, né? E vejam como isso é importante, porque em alguns países do mundo, como o Brasil, para você se tornar nacional, ser cidadão daquele país, depende-se de você ter nascido ali, ou não, ou de pertencer a uma comunidade étnico, biológica, cultural, enfim, né? Muitos países do Velho Mundo, como na Europa, por exemplo, a nacionalidade ela é definida pelo pertencimento a essa comunidade, um pertencimento quase biológico. Né? Então, eu sou filho de italianos, então eu sou italiano. Eu sou filho de alemães, eu sou alemão. Então, é aquilo que a gente chama de ius sanguinis, né? De direito do sangue. A aquisição da nacionalidade ela vem desse direito do sangue. Aqui no Brasil, há uma forte influência dessa ideia do solo como criador dessa comunidade, de sermos brasileiros, por mais que não compartilhemos de uma mesma história, não compartilhemos de uma mesma língua, de uma mesma religião, não né? Ou seja, porque nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros. Né? Isso nós chamamos de ius solis, o direito do solo. Então, para a gente ver como essa ideia de terra ela é altamente política. Né? A terra com T minúsculo mesmo, a terra como solo. Só que quando a gente fala da terra com T maiúsculo, ela também adquire um novo conceito político, uma nova ideia política. Porque aí a gente está falando da Terra que viaja, o planeta Terra, esse total que nós temos, a totalidade, que é uma preocupação tão grande da geografia, ela aparece quando a gente pensa em sentido amplo, né? Quando a gente pensa nessa totalidade, nesse conjunto que nos faz pensar sobre o todo dos seres humanos. Né? Afinal de contas, a existência que a gente tem, a nossa realidade, ela só pode se dar dentro desse único planeta que até hoje nós temos como único recurso possível para manter a nossa vida. Colocar a política, portanto, na Terra com T maiúsculo nos faz pensar sobre as mudanças climáticas, nos faz pensar sobre as pandemias, sobre a desigualdade, sobre o nosso modelo econômico, que explora todos os recursos da Terra com T minúsculo, colocando a Terra com T maiúsculo em risco numa proximidade, né, numa realidade próxima. Então, a gente percebe aí uma questão bem interessante, bem importante da gente pensar, de que dependendo da Terra que a gente falar, a Terra com T minúsculo ou a Terra com T maiúsculo, nós vamos ter respostas políticas diferentes, as preocupações são diferentes, mas não falta política nessa discussão. E por fim, eu queria trazer o conceito de mundo, que é justamente esse conceito do Fernando Pessoa, dessa citação que ele trouxe para a gente debater, né? Ou que eu trouxe dele, melhor dizendo, né? Por quê? Porque o Fernando Pessoa ele traz essa percepção de que o mundo é aquilo que a gente faz dele. Essa oposição que ele faz entre césares e camponeses, né, entre impérios e campos, nos faz refletir sobre o que é o nosso mundo, do que ele é composto, qual a ordem das coisas, de que maneira essas coisas estão ordenadas, organizadas, seguem ou não seguem regras. Né? No último vídeo do canal, que a gente postou aqui, a gente falou sobre fronteiras.
que a fronteira é um dentro e passando a fronteira a gente entra num outro dentro. Ou seja, a gente sai de um conjunto de normas, um conjunto de regras, uma forma de existir, uma forma de ser e entra em outro. Né? Isso é a realidade de um país para o outro, pensando nas fronteiras, mas isso é a realidade quando a gente sai da nossa casa e vai para a universidade, vai para a feira, vai para o show, vai para a festa, vai para o bar. A gente pode pensar nessa multiplicidade. E a existência humana, ela é pautada por esses mundos, por esses enquadramentos. E seria, talvez, uma missão muito bonita da geografia tentar recuperar justamente isso que foi feito já, uma tentativa, né? Enfim, feita pelo Humboldt, feita pelo Hatzel, né? De tentar entender que mundo é esse em que a gente vive, né? Agora que a gente está com uma ansiedade tremenda para saber qual será o mundo que virá depois da pandemia, acho que é um bom momento para a gente pensar que mundo a gente quer, que mundo a gente tem e como que a gente faz para construir uma nova realidade, uma nova política com relação a esse mundo. Pois se o mundo é a nossa existência, somos nós que construímos. Isso vai desde o preço da gasolina, que eu não sei se vocês perceberam, mas diminuiu muito, porque o pessoal não está saindo de casa. Então diminui o preço da gasolina, diminui o preço do dólar, do petróleo no sistema internacional, diminui o preço da gasolina. Mas muito do que diminuiu recentemente, aqui em Curitiba saiu de 4,19, que estava final do mês passado, para 3,70. É quase 50 centavos a menos, né? Porque o mundo virou de pernas para cima, o mundo virou de pernas para o ar, como diz uma música africana, né? Ou seja, do nada o nosso mundo virou um turbilhão. E a gente não entende direito esse mundo é meio amorfo, a gente não entende as regras, a gente não entende como comportar-se. De repente todo mundo vira um portador do vírus e, portanto, uma ameaça. Ou a gente pode pensar, né, muitas pessoas no mundo estão pensando a respeito dessa crise do coronavírus em termos de guerra, temos que destruir o vírus, temos que acabar com o vírus. Mas junto pode vir um apelo pela humanidade, pela construção de uma nova realidade, pela discussão de uma nova possibilidade que está também nas nossas mãos. Se a gente levar a sério que cada vida é uma vida, se a gente levar a sério que na Terra com T maiúsculo e no nosso mundo com qualquer tamanho de letra, está tanto a Terra com T minúsculo, quanto todas as viagens e trajetórias que nós, como estrelas e planetas, também fazemos durante a nossa existência. Esse foi um vídeo mais emocionado do que acadêmico, mas eu espero que a gente consiga fazer e manter essa discussão e esse debate durante muito tempo. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal da WEMP, por favor, recebam o meu abraço carinhoso. E, de novo, espero que a gente consiga manter, como a gente já vem mantendo há alguns anos, um trabalho conjunto muito interessante para essas discussões. Tá bom? Um abraço forte de um pé vermelho também, a minha mãe de Santo Antônio da Platina. Então, muito obrigado e um abraço forte para todos os meus conterrâneos aí também, desse mundo que também é meu, que é o mundo do Norte Pioneiro do Paraná. Um beijo, gente.